Pensa aí em um filme da Disney que você já assistiu. Rei Leão, Divertidamente, Carros, Frozen, Enrolados, enfim. A verdade é que a Disney tem muitos filmes de sucesso e que provavelmente fizeram parte da sua infância. Mas mesmo essa fábrica de sucessos também teve seus flops, e hoje a gente vai falar sobre eles. Sobre aqueles filmes da Disney que muita gente se esqueceu que eles existem. E que provavelmente você nem sabia que eles existiam também. Isso tudo depois da vinheta, então pega o balde de pipoca e vem comigo. Começando com Alô Amigos. Esse daqui é uma daquelas claras tentativas da Disney de tentar se conectar com outros públicos, com outras culturas na época. Nesse caso, eles tentaram se conectar com a gente da América Latina. Em Alô Amigos, alguns personagens como o Pato Donald e o Pateta vêm pra cá, pro Brasil, passam pela Argentina, pelo Chile e por outros países também. Inclusive, contam com a participação do Zé Carioca, aquele personagem brasileiro que provavelmente você conhece. Esse filme, na verdade, é mais ou menos uma junção de várias histórias que se passam em diferentes lugares, só que tudo em um filme só, sabe? Como, por exemplo, tem uma parte ali onde o Pato Donald e o Zé Carioca conhecem o Rio de Janeiro, enquanto em outro momento o Pateta tá experimentando a vida de um gaúcho lá na Argentina. Enquanto o Pato Donald tá lá no Rio de Janeiro, ele dança o samba, por exemplo. O Pateta conhece um pouco da cultura argentina e, enfim, tudo isso acontece em outros países também. Foi mais uma pegada meio educativa, sabe, na época, de tentar apresentar outra cultura pro pessoal americano, mostrando mais ou menos como é que era aqui no Brasil, na Argentina e tudo mais. A gente sabe que tem ali um pouquinho de estereótipo, mas pelo menos mostraram um pouco do nosso país. No entanto, não é como se esse filme tivesse uma história definida, sabe? É mais uma coleção de vários curtas desconexos entre si, mas que estão unidos em um filme só. O que pode parecer um pouco estranho quando você assiste na primeira vez, mas faz sentido. Quem é criança, pelo menos, nem tá ligando tanto pra aquela história e tudo mais. Esse filme tem nota 6.1 lá no IMDb e muita gente não se lembra da existência dele, até por conta da época que ele foi criado, lá nos anos 40 e tudo mais. Só que é interessante de assistir pra você dar uma olhada na animação daquela época e na tentativa da Disney de tentar sair daquela zona de conforto e explorar outras culturas também. O segundo filme também se passa aqui no Brasil, é o Você Já Foi à Bahia, e ele conta também com o Pato Donald e o Zé Carioca, dessa vez passando ainda mais tempo aqui no Brasil. O nome original dele, na verdade, é The Three Caballeros, até porque ele não se passa somente aqui no Brasil, ele tem uma pegada ali junto com o México, inclusive tem um personagem chamado Panchito, que é um galo mexicano que se junta a esses dois e exploram a Bahia no Brasil, exploram o México, exploram outras regiões também, inclusive as músicas, danças, tradições. É um filme bem parecido com esse primeiro, mas com uma pegada mais forte ali brasileira, principalmente mostrando aqui o lado da Bahia, saindo um pouco daquilo só de Rio de Janeiro e tudo mais. Tem novamente aquelas histórias independentes, mas pelo menos nesse daqui eles se conectam um pouco mais. Inclusive tem uma cena que o Pato Donald dança com a Carmen Miranda na versão animada, e é um dos pontos altos desse filme aqui também. As músicas são bem no ritmo latino, tem uma pegada também brasileira, enfim, é interessante de assistir. E esse filme tem nota 6.4 lá no IMDb. Em terceiro lugar, nós temos Música Maestro, que é basicamente uma outra coleção de curtas animados, cada um com sua própria música, estilo, tema e mostrando uma coisa diferente. A Disney gostava de fazer isso naquela época ali dos anos 40, anos 50 e tudo mais. Basicamente, cada história aqui tem o seu próprio estilo musical. Então, basicamente, por exemplo, tem uma história lá chamada All the Cats Join In, que conta ali a história de jovens se divertindo ao som do jazz e tudo mais. Já tem outro ali chamado Blue Bayou, que é outra pegada musical. Então, basicamente, cada estilo de música acompanha aqui uma história. Tem até uma sequência desse filme aqui que conta a história de uma baleia que sonha em cantar ópera. Mas, novamente, não tem uma história ali certinha pra você seguir. É mais um pouquinho, um trechinho de cada filme. Que, novamente, quem é criança assistiu isso na época nem ligou tanto assim. Mas a gente parando pra analisar hoje, falta um pouquinho disso também. E a nota desse filme aqui é de 6.3 no IMDb. Provavelmente você nunca ouviu falar dele, eu confesso que eu só vi depois de pesquisar o roteiro desse vídeo aqui. Em quarto lugar, nós temos Tempo de Melodia, que une novamente vários contos musicais nesse filme aqui. Por exemplo, a gente tem Johnny Appleseed, que conta a história de um plantador de maçãs, enquanto Little Toot, por outro lado, segue a história ali de um rebocador pequenininho. E a missão deles é basicamente superar
superar os desafios ali acompanhando a trilha sonora, já que se trata de um musical. Para quem gosta de musicais, esse filme aqui é um prato cheio, mas ele não se destaca tanto quanto outras animações da Disney, tanto é que tá nessa lista de filmes esquecidos. Então, ele conta com uma nota de 6.4 no IMDb e é um daqueles filmes que você assiste mais pela estética do que pela história, sabe? Em quinto lugar, nós temos Como é Bom Se Divertir, que conta basicamente com duas histórias principais. Nós temos aqui Mickey e o Pé de Feijão e Bongo. Em Mickey e o Pé de Feijão, como o próprio nome já diz, o Mickey, o Pato Donald e o Pateta, eles trocam a sua vaca por feijões mágicos que levam eles até uma aventura lá no céu, enfrentando um gigante. É bem parecido com a história original do João e o Pé de Feijão e tudo mais, só que dessa vez feito pela Disney. Já em Bongo, um urso de circo sonha em viver na floresta e a missão dele é justamente buscar a liberdade e se encontrar na natureza. Mickey e o Pé de Feijão segue bem parecido à história original, eles encontram lá o Pé de Feijão mágico, eles lutam lá com o gigante, que é bem bobão até e tudo mais. Eles tentam inclusive roubar a comida do gigante, e enfim, é uma mistura de aventura com humor, pegando uma comédiazinha ali, é legal de assistir. Em sexto lugar, nós temos Oliver e Sua Turma, que foi uma surpresa da Disney, tem uma pegada um pouco diferente, ele é até mais recente que esses últimos que a gente estava comentando. Ele se passa inclusive em Nova York dos anos 80, e a história gira em torno de Oliver, que é um gatinho órfão que acaba perdido nas ruas de Nova York, e ele acaba encontrando ali vários cachorros de rua, que são liderados por Dodger. E o objetivo desse filme é basicamente mostrar a jornada de Oliver tentando encontrar o seu próprio lar, enquanto os cachorros tentam sobreviver junto a ele nas ruas. Esse filme tem até uma pegada mais moderna, mistura ali uma trilha sonora pop com rock, bem diferente para os filmes da Disney na época. É até difícil ver a Disney se aventurando ali num cenário mais moderno, e isso dá uma personalidade diferente para esse filme aqui. No entanto, é uma história bem simplesinha, não é algo como se tivesse plot twist, nem coisa do tipo, então é bem previsível. Esse filme tem uma nota de 6.7 lá no IMDb, o que mostra que o pessoal até que gostou dele, mas não é daquele nível que o pessoal considera os clássicos e tudo mais. Mas vale a pena você assistir, cara, é uma animação legalzinha. Em sétimo lugar, nós temos Dinossauro. Um dos únicos filmes da Disney, eu acho, que exploram justamente esse tema da pré-história. E eles misturaram justamente a animação com a vida real nesse daqui, com um pouco de live action também. A história de Dinossauro segue Aladar, que é um iguanodonte que foi criado por lêmures e que depois de uma chuva de meteoros devastar o mundo, ele precisa liderar um grupo de sobreviventes em busca de um novo lar. É basicamente um filme ali sobre sobrevivência, tem uma pegada um pouco sombria, até mais do que o comum para os filmes da Disney, e a missão dele é basicamente proteger os amigos, a família e lidar ali com predadores, com escassez de água e encontrar o seu novo lar. É um filme legal, inclusive, ele foi muito subestimado pelo pessoal, tanto é que muita gente nem se lembra da existência de Dinossauro, mas ele é um filme interessante, tem uma nota de 6.5 lá no IMDb e eu acho que as pessoas deveriam dar uma olhada nesse filme aqui. Em oitavo lugar, e fechando essa lista, nós temos Bernardo e Bianca. Mais uma daquelas histórias clássicas da Disney, mas sem aquele tom de conto de fadas, sabe? Basicamente, na história aqui nós temos dois ratinhos, que são Bernardo e Bianca, que são membros da Sociedade do Resgate, que é uma organização ali de roedores internacional dedicada a ajudar pessoas em perigo. E aí eles são convocados para uma missão que é para resgatar uma menina órfã chamada Penny, que foi sequestrada por uma mulher cruel chamada Medusa, que quer usar a menina para encontrar um diamante bem valioso. E aí esses dois ratinhos basicamente precisam salvar essa menina, enfrentar a Medusa e levar a Penny para casa. Esse filme tem nota 6.9 no IMDb, mas eu acredito que poderia ter mais. Inclusive a Medusa, ela é bem subestimada, é uma vilã até que diferente para os padrões da Disney, e eu acho que vale a pena você dar uma olhada também. Enfim, esses são apenas 8 dos vários filmes que a Disney já produziu e de vários que inclusive foram esquecidos, até pela passagem do tempo, filmes mais antigos o pessoal vai deixando de assistir, com a chegada dos novos também e tudo mais. Mas se você quiser, eu trago outra lista aqui com outros filmes esquecidos da Disney, de outras produtoras também, outras listas de filmes, então se você tiver alguma ideia, comenta aqui embaixo. E ó, aproveita, não se esquece de se inscrever no canal também para não perder os próximos vídeos, os próximos conteúdos que saem toda semana por aqui. E lembrando que tem conteúdo novo também todos os dias aqui nas redes sociais, @Luigi Menezes em todas elas. Eu espero você por lá. Mas esse vídeo vai acabando por aqui e vai acabando por aí também. Tchau, tchau.